E aí pessoal, meu nome é Silas, eu sou assistente bilíngue aqui na SAICO no terceiro ano e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que é o bilinguismo e o que é a educação bilíngue. Bom, caso você não saiba, o Brasil já é um país multilingüe. Nós temos aqui mais de 300 idiomas falados no nosso país. E, se eu não me engano, é o 8º país com mais multiplicidade de línguas. Porém, existem muitos grupos indígenas e algumas línguas africanas que têm um número menor de pessoas que falam. E todas essas línguas não são línguas de prestígio. Por isso que muitas das escolas bilíngues que se tornam e crescem no Brasil não acabam utilizando essas línguas. A gente acaba pegando línguas de prestígio, como o inglês e o alemão. Mas eu queria falar um pouco para vocês sobre o que é esse bilinguismo. Porque às vezes as pessoas acham que a educação bilíngue está pautada somente no bilinguismo, mas na verdade a educação bilíngue é muito mais ampla do que isso. E qual que é a função de utilizar essa língua de prestígio como o inglês na educação bilíngue? Bom, caso você não saiba, o bilinguismo nada mais é do que de fato você estar apto a se comunicar em outro idioma. Tem várias concepções de bilinguismo. Alguns teóricos consideram que a pessoa já é bilíngue se ela sabe somente ouvir muito bem, e às vezes não sabe falar. Às vezes a pessoa sabe escrever muito bem, mas não consegue ouvir muito bem o idioma. E mesmo assim ela já pode ser considerada bilíngue. É claro que todas essas definições de bilinguismo até hoje são discutidas e atualmente mais discutidas do que antigamente, justamente por conta dessa globalização, mas eu não vou me ater a este tema. Bom, visto que a SAICO é uma escola de educação bilíngue, eu vim explicar para vocês que o nosso projeto não é somente trazer ao seu filho essa concepção de ideia de que ele estará apto a falar em outro idioma. Não. Porque se fosse a única função da educação bilíngue, da escola bilíngue, fosse falar um bom idioma, um curso de idiomas bastaria. Não teria a necessidade de ter uma escola e uma discussão linguística acerca disso. Então, a função da educação bilíngue é dar uma educação linguística aos alunos, é dar uma educação cultural, intercultural às pessoas. E por que utilizar o inglês ou outras línguas de prestígio? Para quem não sabe, eu acho muito difícil vocês não saberem, porque é um tanto quanto óbvio, o inglês é a língua mundial e mais de 70 países falam inglês como idioma oficial. Então, é necessário utilizar essa língua de prestígio como o inglês na educação bilíngue para dar acesso às crianças. Imagina quantos discursos são criados, quantas formas de pensar são plurais e diferentes e necessárias para discutir dentro de uma sala de aula, tendo em vista que são mais de 70 culturas diferentes. E hoje, além disso, o inglês é considerado uma língua franca. Então, por exemplo, eu como brasileiro tenho a minha língua nativa, português, mas eu consigo me comunicar em inglês com o francês, que tem o idioma nativo francês, mas ele não fala português, eu também não falo francês, ele fala inglês e a gente consegue se comunicar. Então, por isso que o inglês acaba tendo essa grande vista, né? Porque tanto que vários países que falam inglês, como os Estados Unidos, a Inglaterra, que são grandes potências mundiais, políticas, econômicas e tudo mais. Então essa que é a necessidade da educação bilíngue, trazer acesso e informação às crianças e dessa forma ter essa educação intercultural de quem que é o outro, como que é esse outro. Porque às vezes a gente acaba pautando a nossa educação muito ao norte do mundo, né? América do Norte, Europa, enquanto isso é uma mentira. E quão próximo esse outro está de nós. E eu acho que esse nosso papel como educador é mostrar isso para os pais e para todas as pessoas que acreditam nessa educação bilíngue, que na verdade essa educação bilíngue não está pautada simplesmente numa questão de vantagem, de você estudando numa escola bilíngue você vai conseguir falar inglês melhor, você vai ter um emprego melhor, você vai ter um trabalho, uma faculdade, enquanto qual que é essa função da educação bilíngue hoje? Qual que são as necessidades que a gente precisa hoje? Então, as crianças que ingressam numa educação bilíngue de qualidade, que tem esse tipo de pensamento, elas vão ter acesso e elas vão ter a multiplicidade, a pluralidade de informações e contextos e discursos para que ela entenda como ser uma pessoa melhor e desnaturalizar muitas vezes aquilo que é naturalizado no nosso dia a dia, que precisa ser desconstruído
e discutir. É isso que eu vim falar para vocês bem brevemente. Muito obrigado, fica ligado que terá próximos vídeos aí para vocês. Valeu!